Antes de nós entrarmos no tema, assim, propriamente dito, né? A gente fez uma introdução do que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina científica, filosófica e religiosa que trata da natureza e da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corpóreo. Os princípios básicos, né, do Espiritismo, né, a existência de Deus, que ninguém pode negar, porque em todos os lugares que nós observamos, nós vemos a presença de Deus. Só não vê quem não quer ver. Depois, a reencarnação, que é o tema, o nosso assunto de hoje. E a imortalidade da alma, né? O que vai perecer, que vai morrer é o corpo físico. Se o homem, se ele soubesse a extensão da vida que o espera além da morte do corpo, né? Certamente outras normas de conduta escolheria na Terra. Se ele tivesse uma noção, né, do que se passa depois, né, do seu desencarne, ele iria escolher, com certeza, outras normas, conduta diferente na Terra. Nós não estamos falando aqui do materialista sem fé, né, dos ateus, né, que na maioria, né, não passam de um grupo de crianças, né, necessitado de proteção, né, e conhecimento, né. Referimos àqueles que adotam uma crença religiosa, que usam os lábios e paixões sem se afeiçoarem no íntimo às verdades renovadoras que abraçam. Apenas uma pura hipocrisia, né? Nós mesmos, né, que somos espíritas, né, que ouvimos a mensagem dos que estão no outro plano de vida eterna, se fôssemos mais cumpridores das leis de Deus, né, lições que recebemos e transmitimos, estaríamos em melhor condições no após-morte. Por quê? Para onde formos, transportamos as marcas dos nossos defeitos e virtudes. E que depois da morte, sabemos com exatidão que o reino do bem ou o domínio do mal moram dentro de nós mesmos. Então é dentro de nós mesmos que está o bem e o mal. Então o que é a reencarnação, gente? É um processo pelo qual os espíritos passam por sucessivas vidas habitando corpos físicos. Este é o processo de reencarnação, é o que é o processo de reencarnação. Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, no Livro dos Espíritos, na questão 132, qual, né, Allan Kardec pergunta qual o objetivo da reencarnação. Os espíritos respondem: Deus lhe impõe a reencarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outro missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes, né, da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então não tem que passar por isso aí, por todas as dificuldades, todas as aflições. E visa ainda, né, outro fim, a reencarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Não é só ele se redimir, né, passar por determinadas provas, ele também faz parte do progresso do universo, do progresso da Terra. Então ele é responsável também por essa parte. Para executá-la, é que em cada mundo
toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que concorremos para a obra de Deus. Ele próprio se adianta. Ele concorrendo, né, para o progresso, ele mesmo vai se adiantar. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do progresso do universo. Assim, eles encontram um meio de progredir e aproximar-se de Deus. É uma forma de se aproximar de Deus. Os objetivos, gente, reencarnatórios, são sistematizados didaticamente por Allan Kardec em 3 tipos. Primeiro, a expiação. Expiar, segundo a definição vulgar, significa sofrer em função de alguma coisa e se torna objetivo quando o homem fere as leis gerais que cuidam de nosso destino. E consiste, né, em sofrimento físico. Emmanuel afirma: a expiação, né, é imposta ao malfeitor que comete um crime, e sua característica é sempre dolorosa, sempre ligada a uma falta. Segundo, a prova, que é a aprovação. As provas são uma série de situações apresentadas ao espírito, objetivando seu crescimento, através de seu esforço próprio. Vai moldando sua personalidade e desenvolvendo sua inteligência e se iluminando espiritualmente, tratando-se de simples prova escolhida pelo espírito. Não é sempre dolorosa, representa sempre luta de crescimento pessoal. As provas, o próprio espírito, ele pode escolher as suas provas, ou então pode ser imposta também por Deus, né? E, por último, a missão. O espírito, querendo avançar mais, né, mais rápido, ele solicita uma missão, uma tarefa específica, objetivando, né, o bem da criatura. As características da missão é uma tarefa específica, objetivando o melhoramento de algo ou de alguém. Pode-se dizer que o espírito tem a missão de reparação, onde o indivíduo reencarna com o propósito de fazer o bem a quem ontem fez o mal. Pode acontecer que o que ele fez de mal ontem, ele pode vir com uma missão de resgate para fazer o bem àquela pessoa que ele fez mal. As pessoas também perguntam, gente, qual que é a diferença entre encarnar e reencarnação, né? Aí se diz que ele, espírito, está encarnado, né? E as sucessivas encarnações de um espírito, através de sua jornada evolutiva, se dá o nome de reencarnação. São várias vezes que ele vai reencarnar. Qual que é a finalidade da reencarnação? É uma oportunidade para que o espírito se aperfeiçoe intelectualmente através do trabalho e do estudo, e moralmente através do amor ao próximo, ou seja, caridade. É assim vista como uma bênção pelo espírito, pois é uma oportunidade de progresso. A oportunidade que você tem, que muitas vezes não tem noção, que Deus deu uma oportunidade para nós, né, para que nós possamos nos redimir, resgatar de nossos erros. Então é através da reencarnação. Então, muitas vezes, no livro de Jacó, Voltei, né, Jacó, ele era um espírita, trabalhador da casa, né, tudo, seguia todas as regras, mas também tinha os seus
as suas diferenças. Mas então ele achava ele falava para os amigos que, não, quando eu desencarnar eu vou voltar logo para contar o que acontece por lá, né? Mas ele achava isso, achava que ele desencarnava, chegava lá, batia o ponto e voltava rapidamente. Não, não era bem assim. Aí com o desenrolar dos acontecimentos que ele foi ver que não era bem assim. Tem muitas coisas, até ele poder ter condições, né, moral, ter condições espirituais para retornar. André Luiz também teve seus problemas, né? André Luiz foi para umbral, né? Por quê? Por alguns problemas que ele tinha aqui, que não conseguiu se redimir, né? Não cuidava da família, não ajudava os necessitados. Então tudo isso aí pesou. Ele levou 700 dias para poder ter noção ainda das coisas, né? Então, não é assim, você desencarnou, você vai lá, não, eu já quero voltar. Não, a fila é enorme, tem que entrar no final da fila, porque é muitos que querem reencarnar. Muitos, muitos mesmo. O que acontece depois da morte, gente? Em primeiro lugar, o que ocorre é a morte do nosso vaso carnal. Nós não morremos, apenas mudamos de plano espiritual. Sendo assim, continuamos sendo o que éramos antes, com os mesmos defeitos e virtudes, O instante inicial, após a morte do corpo físico, ele varia de espírito para espírito, pois cada um tem o grau de consciência. Alguns podem ser transportados, socorridos, né, levados para as colônias, né, espirituais para o refazimento. Outros se mantêm junto ao corpo físico, né, sofrendo assim dores morais. Outros vão para o umbral. Cada caso é um caso, entendeu? Não é assim, desencarnou, não. Às vezes demora muito tempo, porque o desencarne não é um laço que se corta, que se quebra. Ele desata de pouco a pouco, né, para que se possa haver o rompimento total. Quantas encarnações tivemos e teremos? Nós já tivemos inúmeras reencarnações e certamente teremos muitas aqui na Terra, até que por evolução moral e espiritual não mais necessitemos. Então, quantas forem necessárias, iremos reencarnar, até resgatarmos até o último centavo, última coisinha ali que nós estamos devendo. Que parece que a gente não lembra às vezes, mas nós temos dívidas, né, dessas encarnações, às vezes, que nós não lembramos mais há 40, 50 anos atrás, mas está tudo anotado, tudo certinho. Nada passa desapercebido para Deus. Outros se mantêm junto ao corpo físico, pois não acreditam na vida após a morte, sofrendo assim dores morais. Outros vão para o umbral, né? É como eu falo, muitos que desencarnam não acreditam que haja vida depois da morte. Então o sofrimento é imenso, até ele ter uma luz, alguém socorrer para que ele possa entender. Para concluirmos, gente, a reencarnação ela é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. O progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza,
o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com seus semelhantes. Isso foi extraído do livro de Céu e Inferno por Allan Kardec, essa conclusão aqui. Então, o processo reencarnatório, gente, que muitos não acreditam que exista vida além da morte, é necessário, se faz necessário para que nós possamos evoluir nessa marcha do progresso. Infelizmente, muitos não acreditam, né? Mas um dia vai ter que acreditar, porque vai ter que voltar novamente, muitas vezes, para poder ter uma noção do que é a vida além após a morte. Para complementar, gente, ainda falando do mesmo tema, no livro Caminho, Verdade e Vida, na página, no capítulo 110, na página 235, vidas sucessivas. Não te maravilhes de haver dito, necessário vos é nascer de novo. Lembra quando Nicodemos disse, como que pode um homem velho nascer de novo, né, dentro do útero da mulher? O homem, né, o que é da carne, o que é do espírito, é o espírito, né? A palavra de Jesus, né, a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é uma lei universal. Queira ou não queira, quem acredita ou não acredita, mas é uma lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça à luz de seus esclarecimentos. Entendemos que todo fenômeno doloroso do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Impossível, né? As pessoas acreditar que desencarnou, acabou, zerou, não tem mais nada a fazer. Então seria injustiça uma pessoa que andou sempre pelo caminho do mal, né? Fez tudo de tanta maldade e depois desencarnou, bom, acabou, é só isso aí. Então, não é possível, né? Tem que haver reencarnação e as pessoas têm que quitar os seus débitos para que possam evoluir e seguir no seu plano espiritual. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando, né? Não encaminha os réus à prisão infectas e úmidas. Determina somente que os comparsa de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem frente uns aos outros. Então, na lei dos homens, né, a pessoa é condenada, vai para a prisão, né, sofre todo tipo de aflições, né, mas na providência, né, a providência divina, né, determina, né, que essas pessoas voltem, né, através do processo de reencarnatório para ver a atividade humana, para que possam se redimir, né, do que fizeram de errado. Para a sabedoria magnânima, nem sempre
O que errou é um acelerado. Como sempre, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. Deus viu que a gente até está pensando, né? O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do Pai. O Pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente, pelos laços de sangue ou na rede de compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, como a bênção do temporário esquecimento. Então, a bênção e a misericórdia é tão grande que Deus, às vezes, permite, né, que às vezes nós reencarnamos, às vezes numa mesma família, para nos redimir, né? Permite que nós esqueçamos do que nós fizemos de errado, né? Para que nós possamos nos adiantar. Que se nós, nessa encarnação, puxa vida, eu sei tudo que eu fiz de errado em outras encarnações, não haveria progresso, porque nós não teríamos condições de marchar em frente. É isso, gente. Que Jesus possa nos abençoar, estar conosco em todos os momentos de nossas vidas. Pai misericordioso, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado e pela misericórdia, Senhor. Dai-nos a paz e a tranquilidade, a harmonia em nossos lares, a todos aqui presentes, para que retornem aos seus lares em paz, que venham e que aqui possam levar o que vieram buscar. Senhor, abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre. Que assim seja.